Vamos para João capítulo 5, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Bonito isso aqui, né? Aí diz, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmão, acabou. A condenação, o quê? Perdição eterna, acabou. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Mas ouve agora, em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Nós estudamos isso de maneira mais, vamos dizer assim, minuciosa, há um tempo atrás. Quem são os mortos? Não estamos falando daqueles que um dia vão ouvir a voz de Deus, que estão na sepultura, que já estão no pó, que não existem mais, entenda? Mas que voltarão. Não, estamos falando daqueles que hoje estão no pecado. O salário do pecado é a morte. E a pessoa não vai sair da morte se ela não ouvir a voz de Deus. Ela tem que aprender a ouvir a voz de Deus, como Lázaro. Ele estava entre os mortos, mas é figura para nós, não é para ninguém ir para um túmulo agora, não sei se foi dirigido por Deus, mas foi um caso, você vê quantas pessoas morreram nos dias de Jesus e quantas pessoas a Bíblia fala que ele ressuscitou. Então, cuidado para não entrar em paranoia, entrar em loucura. Mas estamos falando daqueles que estão entre os mortos, mas que vão ouvir a voz de Deus. Quando Lázaro ouviu, ele saiu dentre os mortos. Vamos para Efésios capítulo 5. Uma oração que temos que fazer, que a nossa família ouça a voz de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. A pessoa está lá não é porque ela quer entre os mortos, por causa do pecado, fez ela ficar naquela posição, mas se ela ouvir a voz de Deus, ela vai sair. Alguém sai do álcool, alguém sai das drogas, alguém sai da prostituição, alguém sai do pecado. Mas agora vamos falar de nós, que estamos na igreja, mas ficamos mais entre os mortos, como assim? Do que perto da vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós temos família, temos que viver com ela. E quantos nem são salvos ainda, mas são nossos familiares. Nós trabalhamos, às vezes, em algum lugar que, entenda bem, as pessoas não são salvas, né? Estudamos, às vezes alguém está estudando, estuda no lugar onde ninguém é salvo ainda, talvez, ou poucos são salvos, e assim por diante. Mas será que só vivemos no meio deles? Aí eu falo, não é fanatismo. Nós temos tempo para assistir uma partida de futebol, 1h30, 2 horas. Mas não temos tempo para ficar perto do Senhor 1 hora, 2 horas. Eu estou falando, eu falei agora, falando com os pastores, falando com os obreiros, falando com os membros. Outubro, quantas vezes você ficou a sós com o Senhor? Quantas vezes você fez uma adoração a Deus? Quer dizer, você está mais perto dos mortos, entenda, do que da vida. As pessoas estão desligadas de Deus. Elas não nasceram de novo ainda. O salário do pecado é a morte, elas estão na morte. E nós não conseguimos ficar mais perto do Senhor para levar vida para essas pessoas, para que a voz de Deus esteja aqui conosco. Você vai dar voz à palavra de Deus, porque não despertamos. Nós temos que despertar. E ele vai falar assim, mais 15. Portanto, vede prudentemente como andais. Como é que eu estou andando? Eu tenho comunhão, eu estou orando, eu estou buscando a Deus. Verdade. Ou só oro quando tenho uma necessidade, quando eu estou em apuros, quando eu estou em perigo. Não como nécios, sem juízos, mas como sábios. Quer dizer, o sábio busca a Deus, se envolve com Deus, busca a presença de Deus. Quantas vezes a pessoa não foi abençoada porque ela não estava no lugar certo, na hora certa? Quantas vezes? Quer dizer, falta direção. E quantas vezes o mal a alcança porque ela não buscou de Deus, ela não buscou o Senhor, que ele não teve aí, foi para o lugar que ela não deveria de ir. Mas vem a mensagem que eu quero dar agora. Ele diz assim, remindo o tempo todo, porquanto os dias são maus. Aí ele diz, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Nossa palavra, que eu parei no culto anterior. E não vos embriagueis com vinho. Nós estamos nos embriagando.
Ah, pode beber vinho? Não, eu estou falando da bebida feita do suco, da uva, entenda bem, que depois fica lá, né, fermentada. Não vou entrar nesse mérito, não. Nós não bebemos bebida nenhuma, não estou entrando nesse mérito. Estou dizendo que são os prazeres que não é errado a pessoa ter, mas não pode se embriagar, que só vive naquilo. Lembra que eu falei? 1h30 assistindo futebol, mas com o Senhor 5 minutos. E quando ora, fica olhando no relógio. Não é verdade? Fica preocupada, nem quase lê a Bíblia. Lê qualquer notícia, ou notícia que não é errada, não. Tem que ler mesmo, tem que ficar atualizado. Mas quando começa a ler a Bíblia, já dá um sono, né? Você tem que verificar. Cuidado, porque talvez muita gente está se embriagando com vinho, quer dizer, está se embriagando com as coisas que o mundo oferece, mas não consegue se envolver com Deus, não percebe. Um dia, não sei se foi pastor, foi um cristão, ele estava falando sobre a internet. Ele disse que pode ser bênção e pode ser maldição, é verdade, isso aí eu já falei várias vezes. E para muita gente está sendo um verdadeiro ladrão na vida dele. Como? Está roubando o tempo da família. Eu preguei para vocês. Está roubando o tempo de Deus, de uma tal maneira que hoje a pessoa está vendo televisão e com o celular na mão ao mesmo tempo. Não é mais ou menos assim? Está trabalhando, você passa, por exemplo, centro comercial, aquele hora que não tem muito movimento, tu passa assim na loja, está todo mundo quase com celular, vendo aquilo ali. Quando eu poderia estar pedindo a Deus, até como é que eu vou arrumar aqui a loja para ficar melhor, fazer alguma coisa, mas não. O pessoal está todo mundo se embriagando com vinho. Não disse que é errado você mexer, é se embriagar. De um tal modo que eu falo, que às vezes até mesmo quando o marido está com a esposa está com o marido, mas está com o celular também. Linguagem alta dá para entender. Na igreja a pessoa está aqui, hoje quase que eu chamei a atenção de um irmão, me deu até pena. Devia estar lendo a Bíblia, pastor. Não, quando você está lendo a Bíblia, o pastor dei o versículo, agora eu estou lendo a Bíblia. Se você continuar lendo a Bíblia, você está aqui, nem quantas vezes acontece. O pastor está dando a mensagem, eu parei aqui no versículo, entenda bem, 18. Aí você gostou e continua lendo 19, 20, 21, 22. Não, você está fora. Tem que pegar aqui a revelação, é a pregação que está dando. Aí eu estava anotando, o irmão estava ali, eu estou assim. Você está falando da vida, ninguém sabe quem é, pera lá. Eu falei que quase que eu disse assim, amigo, você está perdendo tempo. E eu podia chamá-lo que é um obreiro, né? Ele com o celular direto. Chega até a incomodar. Eu disse, rapaz, se um dia você estiver pregando, você está pregando, alguém fica direto no celular, não pega bem, não pode isso. Mas o que? Está se embriagando. Nós estamos deixando de buscar a Deus, de nos envolver com Deus, porque não ouvimos a voz de Deus, não temos prazer de ouvir a voz de Deus, nós não temos prazer de ouvir o Senhor. Tínhamos que ter, é quase como um fardo, é uma coisa pesada. Não, ler a Bíblia deveria ser um prazer. Deus, chegou a minha hora da leitura, 1 hora, meia hora, 10 minutos, 5 minutos, o tempo não importa, o prazer é que importa, a alegria de poder falar com Deus, ou a alegria de ouvir a voz, de orar. Senhor Deus, chegou o meu momento de falar contigo, receba o meu louvor, aleluia, glória a Deus. Nós vamos crescer, irmão. Mas não, estamos nos embriagando com vinho. Falei internet, antes era televisão, né? Agora, e cada dia vai aparecer mais, cada dia vai surgir mais, pode ter certeza disso. Vão aparecer mais lazer, né? O ócio vai ser muito grande, as pessoas vão ficar sem fazer nada e fazendo essas coisas. Cuidado, igreja de Cristo, para não se embriagar. Olha o que diz, antes, aí ele diz assim, em que há contenta, mas enchei-vos do Espírito. Como é que eu me encho com o Espírito? Falando entre vós com salmos, e mais, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sempre ligado com Deus, para falar com o irmão, não tem uma mensagem, tem um versículo, dá, mas não estamos fazendo isso. Dando sempre graças ao Pai por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí nós vamos ver muito mais coisas acontecendo. Nós temos que nos encher com o Espírito. Claro, vamos ver a vida normal. Você tem hora de trabalhar, isso, mas está sempre ligado com Deus. O que eu estou dizendo é cuidado para você não se embriagar com vinho. Não fazer aquilo que não é errado. Não estou falando do vinho bebida. Depois vai dizer que o pastor disse que pode beber não, tá?
Depois vou mandar, pastor missionário, pastor disse, só não pode embriagar, mas tomar um negócio pode tomar. Tem igreja até que bebe, não falo mal de igreja nenhuma, esse é o entendimento dele. Nós não bebemos nada, você não bebe nada, nem uma cervejinha, nem sem álcool, nada. Mas por favor, não estou falando disso, estou falando aqui, é você se embriagar com as coisas que não são erradas, entenda, mas você está se embriagando, está deixando de buscar o Senhor, então você está ficando mais entre os mortos do que com os vivos, que é aquela palavra de Deus, que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se envolva com a vida, você vai ver como é bom, meu irmãozinho, como é bom estar ligado com Deus, como é bom buscar do Senhor, e você vai ser uma bênção para a sua família, sempre vai ter uma palavra inspirada, uma palavra como um salmo, vai ter uma palavra espiritual, o seu cântico, quer dizer, as suas decisões serão sempre espirituais, você sempre vai ver a glória de Deus. Eu vou orar com você já. Nessa oração Deus quer se manifestar mais, mas nessa oração eu quero que você entre na presença de Deus, amando a Deus, mas cantando, louvando, rasgando o coração diante dele, e você vai sair daqui, não embriagado, mas cheio do Espírito Santo, irmão. Porque Deus quer você cheio do Espírito Santo. Você vai transbordar no falar, você vai transbordar na unção de Deus. A conversa sua sempre será conversa edificada, e até mesmo nas coisas naturais vai ter direção de Deus. Como Salomão, trouxeram lá a criança viva, era uma criança para duas mães, porque uma mãe à noite dormindo matou a sua criança, a outra estava dormindo, ela foi lá, trocou a criança, pegou a viva e colocou a morta. Aquela mãe da criança que estava viva estava com a criança morta da outra. Quando foi de mamar, meu filho está morto, mas ela levou à luz do dia e viu que não era o filho dela. Não, esse filho é meu, esse filho é meu, esse filho é meu. Levaram diante do rei, o rei julgava todas as causas. Olha a sabedoria de Salomão. Dá uma espada aqui, vamos cortar essa criança no meio, metade para uma, metade para a outra. Aqui era a mãe verdadeira, não faça isso, por favor, deixa então com a outra. A outra mostrou quem ela era, tá certo, justiça, nem meu, nem dela, metade para cada um. Salomão disse, pode dar para a primeira, ela é a mãe verdadeira. Todo ficou assim, até nas coisas naturais, você vai ver que você vai sobressair. A Bíblia fala de dois homens que foram usados por Deus na construção do tabernáculo. Quer dizer, até nas coisas naturais Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar, mas você tem que se encher com o Espírito Santo, amém?